Eu sou Francisco Cláudio Pinto Pinho, sou filho de Isabel Aracimi Pinto Pinho e José Maria Barros de Pinho. Eu nasci em Fortaleza, morava, quando nascemos, na Rua Fiuza de Pontes. Meu avô, por parte de pai, era Antônio Bezerra de Pinho, minha avó, Ana Barros de Pinho. Por parte de mãe, a minha avó era Senhorinha Araci Bezerra Pinto e meu avô é Almir Santos Pinto. Vivi nesse lado uma família de classe média. Meus avós, por parte de mãe, meu avô era médico, né, e depois a minha avó professora, mas se dedicou muito a cuidar dos filhos. E meu avô também foi o primeiro presidente da Unimed aqui no Ceará, na Unimed Fortaleza, foi fundador e presidente, e também era político, né? Além de médico, né? Ele foi prefeito de Maranguape, foi deputado estadual por 8 legislaturas, terminando a sua carreira política como senador da República. Ele era, na época, suplente de senador do César Carlos saiu ministro, e ele passou 6 anos lá no Senado Federal. Por parte de pai, meu avô e minha avó eram comerciantes, pequenos comerciantes, de Crateús, né, e ela era de Teresina, mas eles vieram para Fortaleza e tinham comércio. Eu me lembro bem do comércio da minha avó, ali na Pedro Pereira, com o Padre Mororó, né, e a minha infância foi vivenciando esses ambientes, né, tanto por parte da família da minha mãe, como por parte da família do meu pai. Então sempre muita harmonia dentro da família. Na minha infância, podia-se brincar nas ruas, né, que era bom, soltar peão, jogar bola. Eu sempre gostei muito de carro e montava aqueles carrinhos. Hoje é Lego, né? Mas na época tinha umas ferramentazinhas de plástico, tudo a gente montava. Nunca esquecia, era um jeepzinho que eu tinha, né? Tinha velocípede, depois bicicleta. Então, assim, eu cresci, né? Tenho 4 irmãs, né? Assim, eu era o único homem da família, sou o segundo. E dentro de casa, assim, sempre um ambiente muito bom, né? Minha mãe é funcionária pública, né? Ela é administradora, funcionária pública, e meu pai era professor, né? Fundador do Colégio Oliveira Paiva. E lá eu estudei, comecei os meus estudos no Capistrano de Abreu, né? Maternal. Posteriormente fomos para o Colégio Clem e depois foi no Colégio Oliveira Paiva, que funcionava dentro do Colégio Clem. O Colégio Clem, eu acho que desapareceu, não me recordo, era criança, e eu estudei a vida toda lá no Colégio Oliveira Paiva. Lá eu jogava handebol, né, e foi onde aprendi a jogar handebol, que eu gosto muito. E assim, fui líder de classe, sempre fui envolvido com os movimentos da escola, nas feiras de ciências, né, nas exposições. Me lembro e recordo bastante que tinha nas festas juninas o Partido Azul e o Partido Vermelho, e eu já fazia parte de toda essa movimentação. Terminei lá sendo presidente do Grêmio Estudantil. Me recordo que assim, foi uma eleição até disputada, mas assim, foi bom, né? Ali eu já começava, talvez, mesmo sem saber, ter uma tendência a fazer política, né? Porque na vida da gente, muitas vezes a política está dentro de cada um de nós e a gente não desperta para isso. E lá, talvez naquele momento, eu já estava despertando para a política, né? E via, né, assim, o meu pai fazendo política e meu avô também. E engraçado que eu convivi nesse ambiente. Minhas férias, com certeza, muitas vezes era na casa do vovô Almir, e a mamãe e o papai iam trabalhar, se eu não estivesse no colégio à tarde, eu estava lá, morava ali na Jota da Penha, era pertinho lá da casa da mamãe e do papai, e aí eu sempre estive por lá.
E tinha assim, um carinho muito grande, não só do vovô e da vovó, mas era a família toda, assim, eu sempre fui muito apegado aos meus tios, primos. E vejam, como as coisas hoje assim, estão diferentes, né? Porque o meu avô era da Arena e meu pai era do MDB. E eu convivi nesse meio e os dois se respeitavam, conversavam, mas a gente não via o que a gente vê hoje. Tinha discussão pelas ideias, mas não tinha essa agressão. Não sei também se era pelo o regime militar, talvez fosse, mas acima de tudo era o respeito e a discussão de ideias. A minha mãe deve ter sofrido muito, né, ainda solteira. Em 64, quando veio aquele golpe militar, meu pai era presidente da União Estadual dos Estudantes e foi preso, né, e namorava com a minha mãe. E a minha mãe, logo depois do regime militar, do golpe, meu avô termina assumindo a presidência da Assembleia. Vejam só, a filha do presidente da Assembleia indo visitar um subversivo lá no 23BC. E ela ia, né, então foi nesse ambiente de divergências que eu nasci, me criei e vi que o respeito é fundamental para que a gente possa conviver bem. Não só na família, mas em sociedade. O respeito que o meu avô tinha pelo meu pai e meu pai por ele, respeito e admiração mútua pelo fato de divergirem nas ideias, mas o sentimento sempre era o bem comum, né? E isso eu cresci nesse ambiente, né? E no ambiente do esporte, da escola, das brincadeiras de rua, né? Para quem não, hoje ninguém vê mais, pegar uma lata de leite, né? E botar areia e sair puxando como o carrinho, isso eu fiz, brinquei, gostava, era meio travesso também, chegou um tempo, no que esqueci disso, um casal de fora, né, tinha vindo dos Estados Unidos, eu nunca tinha visto umas caixas tão grandes, né, em frente da minha casa, morava ali na Carlos Vasconcelos, a gente pegou uma dessas caixas e botou a corda e puxou na árvore, aí a caixa era bastante grande, consideravelmente grande. A gente botou o negócio no chão assim, aí chamava um colega da gente, um outro. Ei, olha o que é isso aqui. Quando o cara se baixava lá para olhar, a gente soltava a caixa e tampava a pessoa. Então, assim, essas brincadeiras de rua, eu sempre fui muito brincalhão, quem me conhece hoje, né, às vezes vê essa seriedade, né, por trás dessa seriedade também tem aquele menino eterno que gosta de brincar, né, aqui e acolá soltar uma piada, assim, isso faz parte da minha vida, eu sempre gostei muito disso. E quando concluí o terceiro ano, fui fazer Direito, né? Faculdade de Direito, lá na Unifol, curso de Direito, e lá aí já vem, no outro aspecto, a questão da política. Eu me envolvi muito com a política esportiva. Antes de entrar na faculdade, né, eu participava muito da questão dos campeonatos de handebol. Não cheguei a ser presidente da federação de handebol, mas sempre estava ali com o pessoal na época. Conseguimos trazer inclusive um time da Universidade da Alemanha aqui para fazer 2 jogos com a gente, né, e trocar. Lógico, o handebol lá era muito mais desenvolvido do que o nosso nessa época, na década de 80, sei lá, 86, 85, por aí, mas a gente ali estava para exatamente aprender um pouco. E aí, quando eu ingressei na universidade, a Elsa era a secretária do meu pai e ela era presidente da FUSE, né, que era a Federação Universitária Cearense de Esportes. E eu convivendo, fui para o JUBES, aí fiquei encantado com a participação do Ceará, né, aquela movimentação toda para quem gosta do esporte. Eu terminei criando, né, a Associação Atlética do Centro de Humanidades, lá da Unifol. E no ano seguinte, né, depois a gente foi para o JUBES, quando a gente chegou, a Elsa não queria mais ser candidata e ela disse: Cláudio, tu devia ser. Eu disse: rapaz, Elsa, chegando agora, meio que calor ainda. A verdade é que eu terminei sendo eleito presidente da Federação Universitária Cearense de Esportes. Quem participa hoje dos Jogos Universitários, né, deve saber muito bem o que eu estou falando aqui. Tive o privilégio de ir a diversos
jogos universitários. E, rapaz, se eu contar para vocês aqui, talvez o momento seja esse mesmo. Eu cheguei, com pouco tempo eu entrei na diretoria da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Aí eu já passei a fazer os Jogos Universitários como promotor do evento, né, que aqui a gente fazia o JUX, né, que parava na década, acho, de 70, né, chegava a parar ali a Quadra do Céu, os desfiles nas avenidas, e aí eu passei a fazer isso a nível nacional, que era a organização dos Jogos Universitários Brasileiros, todas as universidades do Brasil. E eu cheguei, há um tempo, assumir a presidência da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. E tive o privilégio de ir a diversas universidades. Eu fui a universidades no Japão, na Coreia, na Itália e na China. Então, assim, dentro da universidade também foi um aprendizado para ver como fazia a administração esportiva mundo afora. Bem, pessoal, eu nasci nesse ambiente político e terminei realmente sendo tocado pela política, porque acho que a política ela é transformadora. Quando eu escuto das pessoas que dizendo que tem raiva da política, ela não se toca de que através da política é que está movendo a economia. Se a gasolina está subindo, se aumenta o desemprego, se nós temos condições de atrair empresas dando incentivos, então tudo isso são decisões políticas que são tomadas para poder melhorar a vida das pessoas. E eu, como nasci num ambiente político, né, vendo o meu avô, que era deputado, e meu pai, em 1976, resolve ser candidato a vereador de Fortaleza. E eu, participando da campanha, como criança, foi aí onde eu fiz assim, o meu primeiro discurso, né, lá no Mucuripe. Um amigo dele, Alberto Queiroz, que inclusive foi vereador também, foi professor lá do colégio. E ele meio dia lá em casa, né, preparando as coisas para o comício, vamos dizer assim, à noite, ali naquela igreja do Mucuripe, ali na abolição. Aí ele disse, tu devia falar. E ali nós começamos a fazer um discurso, né, para eu fazer à noite lá. E, na verdade, eu fiz esse discurso e, a partir daí, eu comecei realmente a acompanhar mais de perto, né, a campanha. E, em 82, eu com 13 para 14 anos, meu pai foi candidato a deputado estadual e eu participava da campanha. Quando chegava da aula, à noite tinha as reuniões, as coisas, eu já estava envolvido. Em 86, eu já fazia era representar meu pai nos eventos políticos. Ele se dividia, ele ia para um canto, eu ia para o outro, e eu fazia a campanha já como se candidato fosse. E via assim, a atuação dele, via a atuação também do meu avô, nessa época meu avô já no Senado Federal, e vi que era assim, que eu realmente tinha vocação, porque não adianta a gente querer ser político pelo poder. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que utilizar a política para transformar a sociedade, para dar vida melhor para as pessoas. E foi com esse intuito que eu terminei realmente me envolvendo na política. Em 1990, o Dr. Juraci Magalhães assume a prefeitura e me faz um convite para ser coordenador de planejamento lá na Sudetur, né, que era a Superintendência de Desporto e Turismo de Fortaleza. E lá eu era presidente da Federação Universitária e já tinha o contato com as demais federações, porque a Federação Universitária ela tem todas as modalidades, vai do atletismo ao futebol. Então, assim, eu tinha contato com todas as federações e ficou fácil a gente ir desenvolvendo políticas tanto de juventude como esportiva dentro lá da Sudetur. Passado o governo do Juraci, veio o governo, então, o prefeito Antônio Cambraia. E aí ele me lança um desafio para que eu fosse para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, vendo exatamente outro viés
da política, que agora passava a ser a política social da cidade de Fortaleza, uma cidade imensa, que ainda hoje tem dificuldades grandes na questão da assistência social por conta de ter uma concentração de renda muito grande, portanto isso se forma na periferia, muitas vezes um bolsão de pobreza. E isso a gente tentava desenvolver ações já naquela época para que fosse melhorando a vida das pessoas. Quando chega 1996, eu resolvo ser candidato a vereador de Fortaleza. Exatamente nesse período, aí eu não tive sucesso. Eu tive 2.908 votos, ou foi 2.980 votos. Naquela época eu fiquei na primeira suplência do PPS e a gente fica assim meio que desestimulado. Papai era deputado, mas eu tinha que dar um norte à minha vida, porque o tempo estava passando, você vai fazer só política. Aí foi quando a minha namorada na época, Maria do Carmo, que hoje é minha esposa, viu num jornal um concurso público para cartórios, né? E aí eu me inscrevi e quando fui aprovado, fui para a comarca de São Gonçalo do Amarante. E lá, assim, o meu objetivo era único e exclusivamente trabalhar, exercer a minha atividade, mas não me envolver em política, porque a partir daquele momento eu queria realmente dar outro norte à minha vida e foi com esse propósito que eu fui para a cidade de São Gonçalo do Amarante, realmente desenvolver a minha atuação lá no cartório do primeiro ofício. Só que quando você tem a política dentro de você e você enxerga que pode transformar a sociedade através de ações políticas, eu terminei me envolvendo na política de lá. E tinha uma dívida também com o meu pai, foi candidato em 98, e eu não estava aqui em Fortaleza para ajudar na sua campanha. Eu fui e disse, rapaz, eu vou tentar arranjar uns votos para ele em São Gonçalo do Amarante. Quero ressaltar que quando cheguei em São Gonçalo não conhecia ninguém. E eu disse, comecei a me entrosar e quando abriram as urnas, em 1998, Barros Pinho sai de lá com mais de 1.000 votos, acho que foi 1.100 votos. Aí despertou dentro dos políticos da cidade, rapaz, esse menino chegou aqui, como é que ele deu 1.000 votos aí para o pai dele, completamente sem atuação política na cidade, né? Para quem não sabe, né? Mas São Gonçalo é o berço político do ex-governador e senador Lúcio Alcântara, né? Que sempre desenvolveram política lá, e a oposição lá eram os brasileiros, né, Martins, a família Martins, que era seu Maurício Martins, e foi que no primeiro momento, assim, politicamente, eu me cheguei, e daí surgiu essa votação, né, para o meu pai lá na cidade de São Gonçalo do Amarante. Quando vem a eleição seguinte de prefeito, o seu Maurício é candidato, eu participei da campanha dele como apoiador, né, tentando conseguir alguns votos, né, para que ele fosse eleito prefeito. E quem foi reeleito foi o Silva Neto, né, que já tinha sido deputado, já tinha sido prefeito uma vez, já era, nesse momento, a terceira vez que ele era prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante. E eu, inquieto, querendo ver o município crescer, desenvolver, até porque eu tinha escolhido a comarca de São Gonçalo porque acreditava no crescimento por conta do porto, o porto ainda estava em construção, mas acreditando exatamente no futuro. Em 2004, o Zé Maria Couto resolve ser candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante. E naquele momento, aí eu me envolvi mesmo, tentei sair candidato a vice do Zé Maria, mas não foi possível, foi escolhido outro amigo, né, que foi o Joaquim Barroso, e foi talvez uma das eleições mais disputadas, com uma política muito acirrada em São Gonçalo do Amarante, onde, infelizmente, o Zé Maria não saiu vitorioso o candidato do PSDB na época, que era o Walter Júnior, né, que foi prefeito por 2 vezes. E quando passa essa eleição, a oposição fica que meia esfacelada. E a gente tenta organizar. E aí eu fui ser candidato assim, para marcar a posição e apresentar para São Gonçalo uma nova proposta, isso já em 2008. Rapaz, se eu disser para vocês que P para 10 eu levei foi sozinho, viu? Mas não desisti do sonho, nem muito menos
de poder ver e enxergar lá na frente que era possível a gente trabalhar e ter uma proposta para São Gonçalo. Quando veio 2012, eu saio candidato novamente contra o ex-prefeito Silva Neto. E é aí que começa a mudar a minha vida, quando eu me elejo prefeito de São Gonçalo do Amarante. Bem, pessoal, como falei, eu me elejo prefeito com a nova mentalidade na gestão pública em São Gonçalo do Amarante. No começo, peguei a prefeitura com 30 milhões de dívidas, sem ter certidões para poder realizar convênios. Lá só tinha recursos, o que eram obrigatórios. Então, eu quero as transferências obrigatórias, saúde e educação, e os repasses mesmo. Eu querendo fazer convênio para levar o desenvolvimento, para ver a cidade crescer, e não conseguia. E aí nós fizemos a organização da casa. O desafio primeiro, você pegar uma folha de pagamento para pagar o mês de dezembro, e eu digo, eu pago o que é de minha responsabilidade já em janeiro, eu vou pagar a folha que o ex-gestor deixou. A realidade é que nós conseguimos enxugar, tanto eu nomeava poucas pessoas no mês de janeiro para fazer a economia, e nós conseguimos pagar 2 folhas. Entrou um ISS por conta das obras que estavam em andamento lá, aí nós, não, então esse dinheiro dá, vamos pagar a folha do mês de dezembro e do mês de janeiro. E dali em diante, nunca mais São Gonçalo, na nossa época, ouviu falar em atraso de pagamento. E nós fomos organizar administrativamente, né, é como se trocar o pneu de um carro com ele em movimento, né, porque a gestão não para, a demanda da saúde tem que ter para você atender, mas nós conseguimos. Foi muito difícil o primeiro ano na gestão, mas mesmo no primeiro ano nós já iniciávamos naquele momento algumas obras, né, lançamos posto de saúde novo, pavimentação, recuperação de escola, porque na minha cabeça, para transformar São Gonçalo, para dar uma perspectiva melhor para a cidade, para as pessoas, nós temos que fazer um investimento na educação. E isso nós tínhamos na cabeça que tínhamos que ter a escola já em tempo integral, e fomos trabalhando toda essa movimentação, fazendo a qualificação dos profissionais para que eles pudessem transmitir o seu conhecimento da melhor forma possível, dar as condições para que o aluno chegasse, tivesse uma boa merenda, tivesse fardamento, tivesse livros, para que a gente pensasse mesmo o futuro da cidade. Começamos também a fazer a infraestrutura das escolas, que ainda hoje não são boas, mas você imagine como era nesse tempo. Conseguimos fazer uma cidade diferente, que as pessoas pudessem sonhar com dias melhores, que é importante você ter dentro da cidade as pessoas gostando da sua cidade. Isso me marcou, que uma pessoa estava em Canindé e disse, você é de onde? A pessoa disse, eu sou de Caucaia, eu sou de Fortaleza, eu sou de Horizonte. E tinha um cidadão, meu amigo, Antônio Fernando, ele disse que ficou com vergonha de dizer que era de São Gonçalo do Amarante, e disse também que era de Caucaia. E eu disse para ele, olha, se eu for prefeito, nunca mais você vai ter vergonha de dizer que é de São Gonçalo do Amarante. Pelo contrário, você vai ter orgulho em falar que é de São Gonçalo do Amarante. E foi isso também que a gente passou para a população, aquele sentimento de pertencimento, sentimento de que as pessoas gostavam do seu lugar. Adotamos a bandeira da cidade como a marca da gestão, as cores, porque as pessoas todas imaginavam que eu fosse pintar São Gonçalo de amarelo, porque a minha cor na campanha era amarela. Tinha essa tradição lá em São Gonçalo do Amarante. Não, eu adotei as cores da bandeira do município e fomos trabalhando realmente para desenvolver a cidade. E isso possibilitou que a gente fosse reeleito com uma boa votação. Não vou dizer que eu devolvi a peia, né? Eu nem gosto desses termos assim, mas como eu gosto de brincar, mas assim com uma vantagem muito grande. Isso foi o reconhecimento, vamos dizer assim, da população ao nosso trabalho. Aí a segunda gestão já foi mais
de desenvolvimento, de abertura de vias, de atração de investimentos. Hoje nós atraímos a primeira cidade inteligente social do Brasil, a Smart City é lá no distrito do Croatá. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi o saneamento básico. Fui disputar no PAC, né, lá no Ministério das Cidades, na época, quando foi lançado o PAC, eu levei o projeto do saneamento do Croatá. Foi um desafio grande, mas hoje o Croatá, o distrito do Croatá, não é o município, o distrito do Croatá, ali na BR-222, São Gonçalo do Amarante, ele está todo saneado, tem mais de 32 quilômetros de canos ali. A gente costumava brincar que o que tem de cano ali, se botar tudo junto, dá para ligar o Croatá ao Paracuru, para que assim as pessoas tenham dimensão do que é que foi feito, né? E isso, aí começamos realmente a estrutura, inauguramos, aí eu tive o privilégio de conceber uma escola de tempo integral, onde, porque a gente tinha colocado, mas fazendo adaptações, essa não, desde a sua concepção, do planejamento, o estudo, com grade curricular, lá no PECEM, uma escola de tempo integral, e tive o privilégio de colocar o nome do professor José Maria Barro de Pinho, que é meu pai, fazendo essa homenagem a quem poeta, escritor e professor, a vida toda trabalhando com a educação, e lá com auditório, com quadra esportiva, com um refeitório para as crianças poderem fazer as suas refeições. Então, assim, com laboratórios, porque através do conhecimento é que a gente transforma a sociedade. E foi aí que, desse período, também nós começamos a perder nossos alunos, mas perder para o lado do bem, porque os colégios de Fortaleza passaram a oferecer bolsas, pagando transporte. Quando não dava o transporte, era alugando residências para que os alunos ficassem aqui, pagando seus livros, alimentação e tudo. Tem aluno nosso na Unicamp, e isso assim enche a gente de orgulho em saber que você está trabalhando para mudar a vida das pessoas. Criamos o maior programa, talvez um dos maiores programas de qualificação de jovens. Mas como assim? Porque quando eu assumi, tinha um ônibus que eles apelidaram lá, deram o apelido de Lata Show, porque quando não dava o prego de manhã, dava o prego de noite, trazendo os alunos para a universidade em Fortaleza. E desse Lata Show, naquele movimento que teve da juventude, eu transformei em 27 rotas de ônibus, trazendo, era 1.200 alunos todos os dias que vinham se qualificar, ou na escola, no Instituto Federal de Educação, ou nas universidades, isso para que possibilitasse a qualificação dos nossos jovens para disputar a vaga no mercado de trabalho, já que as empresas estavam chegando a São Gonçalo do Amarante com o complexo industrial e portuário do PECEM, e a reclamação era grande que o São Gonçalense só ficava com o chão de fábrica, não desmerecendo o emprego do faxineiro, do vigilante, pelo contrário, cada um na empresa, como aqui na TV, tem a sua função. Aqui precisa do porteiro, precisa do faxineiro, mas o Câmara, os editores, tem que ter uma qualificação. Foi isso que nós procuramos fazer em São Gonçalo do Amarante, oferecer qualificação para os nossos jovens, abrindo assim a perspectiva de um mundo melhor. Vi quantas famílias orgulhosas por estar formando seus filhos. E isso, quando você forma um jovem, você abre a perspectiva no mercado de trabalho, que o emprego é muito disputado. E hoje, eu estou falando aqui o óbvio, mas quando você passa pela gestão e consegue oferecer isso para as pessoas, você muda a sociedade. E aí, mais uma vez eu te digo, é a política fazendo com que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Entreguei a gestão, estava lá quando eu assumi, uma UPA pronta e 2 anos fechada, porque não queriam aumentar a despesa, ficaram com medo. A gente abriu essa UPA, foi o presente de Natal que a gente deu, foi no dia 23 de dezembro de 2013, no primeiro ano da gestão já, porque eu tinha esquecido, inauguramos essa UPA, entreguei. No momento da pandemia, o hospital já pronto para receber um tomógrafo, reformamos, né, o hospital. Antes de sair, inaugurei a nova ala do hospital e coloquei também o nome do Dr. Almi Pinto, meu avô, que foi médico, né, foi o primeiro presidente da Unimed, foi deputado, foi senador, mas nunca deixou a medicina, né,
com 10 respiradores, tudo bem direitinho para salvar a vida das pessoas. Colocamos ambulância nos distritos, né, nos postos de saúde dos distritos também, porque São Gonçalo, para quem não conhece, tem distrito que fica a 40 quilômetros da sede, 30 e tantos quilômetros. Então, é necessário que você tenha um atendimento mais presente. Aí foi quando nós inauguramos o turno noturno no distrito do Croatá, e lá no posto de saúde do Cagno e posteriormente na Várzea Redonda. Nós tínhamos 3 postos de saúde que funcionavam à noite, exatamente para dar suporte à população. Para aqueles trabalhadores que não podiam fazer parte do PSF pela manhã, né, e à tarde, quando ele chegava no emprego, à noite ele ia atrás da saúde, no posto de saúde à noite. Então, quando termina nosso mandato, realmente eu não fiz o sucessor, vim reassumir o cartório, né, logo depois que pude reassumir, aí veio o convite do prefeito Sarto para que eu fosse ser secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza. E aí foi outro aprendizado no momento de pandemia, onde as pessoas precisavam talvez de uma mão do governo mais presente. Foram mais de 300 mil cestas básicas distribuídas naquele momento, né? A questão de ver a população de rua, aí eram os abrigos, era o higiene cidadã, onde as pessoas podiam lá, no lugar de estar fazendo as suas necessidades no meio da rua, nós tínhamos os contêineres para que ele pudesse usar o banheiro, tomar o banho, ainda lavava a sua roupa e a alimentação. E aí, quando termina a nossa gestão, sei que o tempo aqui passa rápido, eu ofereço o meu nome para ser candidato a deputado estadual. E conseguimos com os amigos e a família ter uma boa votação, as pessoas acreditaram que era possível a gente chegar à Assembleia Legislativa para desenvolver ações também em defesa da população. E tive 82.207 votos e assumi pelo PDT a cadeira na Assembleia Legislativa, onde hoje sou o presidente da Comissão de Educação. Então aqui aproveito o espaço para me colocar à disposição. Se vocês puderem contribuir com o nosso mandato para que a gente possa cada vez mais desenvolver ações para melhorar a vida das pessoas, estarei na Assembleia contando com a ajuda de todos. Queria neste momento aqui também agradecer o espaço que a TV União nos abre para que a gente possa exatamente falar um pouco da história da nossa vida e dizer que Cláudio Pinho está na Assembleia a serviço da população do estado do Ceará. Muito obrigado.